Olá a todos, como é que estamos? Canal Luz no Fim do Túnel, nesse 7 de agosto de 2024. Hoje uma quarta-feira, dia de sol na capital paulista, por volta aí de 18 graus. A verdadeira função da Lava Jato foi a de destruir o avanço nuclear brasileiro. Falaremos sobre este assunto, que já é um fato, e também elencaremos outros assuntos neste nosso vídeo de hoje. A Lava Jato foi mesmo para destruir o projeto nuclear brasileiro. Foi uma disputa aí vencida pelas autoridades norte-americanas e empresas em torno do programa nuclear brasileiro. A Lava Jato e o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, optaram no ano de 2015 por agir pelos interesses dos Estados Unidos contra os interesses do Brasil. São apátridas, vendidos, neoliberais, promotores da lawfare contra as nações latino-americanas, hispano e portuguesas. Janot e a Lava Jato foram utilizados pelos Estados Unidos para desqualificar empresas e empreendimentos brasileiros. Vamos falar sobre este assunto agora. O caso envolve negociações entre a França e a Odebrecht, que estavam fazendo uma joint venture para produzir submarinos nucleares para a Marinha do Brasil, no âmbito do Programa de Submarinos, PROSUB, P-R-O-S-U-B, PROSUB. A escolha da Odebrecht, segundo notícia do jornalista Luiz Nassif no jornal GGN, eu conheço o Nassif, já tomamos café juntos, já toquei piano para ele lá em Poços de Caldas, no condomínio Kizisana. É um jornalista que eu respeito. O motivo foi que levou ao ataque norte-americano ao PROSUB. A escolha da Odebrecht foi o motivo, porque a Odebrecht era uma das incorporadoras mais importantes do Brasil, altamente profissionalizada e crescendo a olhos vistos. As autoridades dos Estados Unidos decidiram usar a Lava Jato para investigar um suposto esquema de corrupção envolvendo a produção dos submarinos, justamente para brecar, bloquear e impedir o negócio e, ao mesmo tempo, tomá-lo, né, do Brasil e da França. As apurações impulsionadas pela Lava Jato renderam investigações na França, na Holanda, na Espanha, sobretudo após a mobilização do Ministério Público Federal de Curitiba, que era justamente o órgão aqui no Brasil escolhido para promover os interesses da Lava Jato para os interesses da CIA e do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Os americanos queriam a Odebrecht fora do programa nuclear brasileiro. Em fevereiro de 2015, o Janot desembarcou para os Estados Unidos com a missão de levar dados estratégicos para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a serviço dos interesses do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então você tem uma triangulação: CIA, Departamento de Justiça, Departamento de Estado dos Estados Unidos. O Ministério Público Militar não constatou nenhum indício de corrupção no PROSUB, no Programa Nuclear do Submarino Brasileiro. Na Europa, as investigações foram impulsionadas pela Advocacia Geral da União de Jair Bolsonaro. A ida de Janot e de representantes da Lava Jato para fornecer informações para os Estados Unidos, fornecer provas contra si mesmo, no caso contra o Brasil, causou estranheza à época. Os investigadores viajaram, na realidade, para produzir provas contra a Petrobras, apesar de não terem atribuição alguma para representar o Brasil do ponto de vista judicial. Os laços informais de cooperação da Lava Jato contra o Brasil hoje são bem conhecidos. Janot e procuradores trabalharam para os interesses geopolíticos dos Estados Unidos contra o interesse do Brasil, né? E naturalmente contra o interesse do Brasil na América Latina. Uma das pessoas visitadas foi Leslie Caldwell, procuradora adjunta encarregada da divisão criminal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Leslie era então a sócia do escritório Morgan Lewis, cuja especialidade é atuar justamente no setor de energia. Veja, para vocês terem uma ideia de como os procuradores têm poder político nos Estados Unidos, basta dizer que a Kamala Harris, que está crescendo aí na eleição americana, ela é uma procuradora lá da Califórnia, né?
E a Lely Caldwell, né, que era uma sócia do escritório aí, especializado no setor de energia, né, atuou aí para a ampliação do Foreign Corrupt Practices Act, o FCPA, durante a gestão do Barack Obama. Essa lei aí permite que os Estados Unidos intervenham em outros países para resguardar os interesses dos Estados Unidos. É um instrumento puramente de imposição, né, imperialista, impor poder econômico e político dos norte-americanos no mundo, não só no Brasil, né? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com base aí no Foreign Corrupt Practices Act, o FCPA, aplicou multas bilionárias a empresas brasileiras investigadas na Lava Jato, com a finalidade de minar o poder econômico dessas empresas e torná-las inoperantes e incapazes de concorrer com as empresas americanas. Pouco depois da visitinha aí do Janot, nos Estados Unidos, surgiu a denúncia contra o almirante Otton Luiz Pereira da Silva, pai do programa nuclear brasileiro, né, em um suposto escândalo envolvendo a eletronuclear. Então você veja que praticamente as maiores e mais importantes empresas brasileiras, estatais, também privadas, foram aí condenadas aí pela sanha americanista de impor o seu interesse geopolítico sobre os interesses e também impedindo a soberania dos países aí, de outros países, né? O fato dos Estados Unidos terem utilizado a Lava Jato para minar a autonomia geopolítica brasileira não é nenhuma novidade, né? O tema foi alvo de uma longa reportagem publicada aí no ano de 2021, em abril, pelo jornal francês Le Monde, né? Quer dizer que já é fato sabido e bastante divulgado na Europa e no próprio Estados Unidos, né? Aqui é que se sabe menos, e ainda tem um monte de gente aí louvando, né, e tecendo loas a essa desgraceira que foi a Lava Jato no Brasil, que não lavou coisa nenhuma, né? A submissão aos interesses norte-americanos é uma amostra da ausência de soberania do Brasil. Diálogos divulgados em 2023 mostram que os procuradores da Lava Jato estavam, inclusive, orientados para entregar aos americanos os valores recuperados da Petrobras. E boa parte desses valores recuperados foram simplesmente confiscados pelo FBI, né? É assim que o jogo funciona, né? O mais forte engole o mais fraco. É a política do lobo, né? O homem é o lobo do homem. Agora vamos lá, segunda parte do vídeo. Artigos aí da revista EIR, preferida de Enéas Carneiro. Os aniversários, ou melhor dizer, missas fúnebres de 6 a 9 de agosto. Estamos justamente nesta data, né? Data que celebra, vamos dizer assim, os bombardeios nucleares de 1945 no Japão, quando os Estados Unidos testaram os seus artefatos nucleares em populações civis, em cidades japonesas, né? Então, o aniversário aí dessa data fatídica oferece uma oportunidade para uma reflexão significativa. Vamos lá. A Elga Larouche, que é uma das pessoas que mantém a revista EIR, ela diz o seguinte: eu estou convencida de que a humanidade ainda é capaz de raciocinar. Ela está promovendo aí a International Peace Coalition, né, uma coalizão internacional para a paz, e tentando envolver aí muitos países para tentar recuperar a paz no mundo. Ela diz o seguinte: nós somos uma espécie inteligente, produzimos uma riqueza inacreditável de descobertas, trouxemos a humanidade de um nível de baixa densidade populacional, de 1 milhão de pessoas, para agora 8 bilhões de pessoas. Se você acha que cada uma dessas 8 bilhões, se for desenvolvida corretamente, pode ser um gênio, como Beethoven, como Einstein, como Confúcio, como grandes mentes, acredito no poder da criatividade da espécie humana. Estamos à beira de nos destruir ou criar uma ordem que permita que cada país do planeta sobreviva, se concordarmos com o conceito de soberania e igualdade entre as nações, né? A espécie humana é absolutamente única entre todas as formas de vida. A maneira como o ser humano se organiza economicamente, socialmente, deve refletir justamente aquilo que o ser humano é, o caráter humano, né? O progresso científico, econômico, cultural e moral, eis o nosso verdadeiro destino, né? Crescer, se desenvolver como ser humano.
temos que estar superando aí essa condição penosa aí de uma oligarquia altamente concentrada e elitizada, né, que está ainda em sua adolescência. É como um aprendiz de feiticeiro, né? Nós temos que alcançar um futuro, construindo um amanhã melhor, né, em vez de ficar brigando aí por recursos que são ilimitados, essa que é a verdade, né? E aí, então, existe hoje a promoção aí das manifestações pela paz, que foi então no dia de ontem, 6 de agosto. Mais de 1.000 cidades participaram desta coalizão, 1.000. A próxima reunião da Coalizão Internacional pela Paz, que será agora no dia 9 de agosto, será ainda maior. O mundo como um todo, por meio das próprias Nações Unidas, pode agir por meio da Assembleia Geral sob a Resolução 377 da ONU, a Resolução Unidos pela Paz. Hoje enfrentamos uma crise dupla. Um cenário está montado no sudoeste da Ásia, centrado no primeiro-ministro sionista Benjamin Netanyahu, apoiado até o fim pelos Estados Unidos, para a escalada regional para a Guerra Mundial. E há também o colapso do sistema financeiro, do cassino ocidental, que a menos que seja substituído, significará fatalmente o caos financeiro e econômico do mundo. A Helga LaRouche é líder do Instituto Stiller e pediu que vozes e forças se apresentem de forma visível e forte para se mobilizar para combater essas ameaças e abrir caminho para um novo rumo. Como é que é feito? Eles enviam um convite aos governos dos países para a sessão agora que vai ter lugar no dia 9 de agosto da Coalizão Internacional pela Paz. Então, assim, é uma iniciativa mundial de diplomacia, paz e desenvolvimento. Há forças em movimento. Forças pela paz. A bomba atômica de Hiroshima foi lançada no dia 6 de agosto de 1945, há 79 anos. Uma ação completamente desnecessária de genocídio e destruição em massa. Há manifestações pela paz agora em muitos locais ao redor do mundo. Nesta mesma semana, vários grupos buscam forças para impedir o genocídio em Gaza, sob o poder da Resolução 377 da ONU, Unidos pela Paz. Bastaria que os Estados Unidos parassem de apoiar o genocídio israelense em Gaza, os assassinatos e ataques israelenses no Líbano, na Síria, no Iêmen, no Irã, e as perspectivas do mundo melhorariam imediata e drasticamente. É uma profunda responsabilidade nas mãos dos norte-americanos, responsabilidade que eles estão desprezando abertamente aos olhos do mundo. O mundo está vendo, né? Lá na Casa Branca, o Conselho de Segurança Nacional deu total apoio para que Israel desencadeasse assassinatos duplos do líder do Hezbollah, Fouad Shukri, em Beirute, no dia 30 de julho, e também do líder do Hamas, o Ismail Haniyeh, que era um negociador, que havia sido designado e aceito pelo próprio gabinete do Netanyahu como negociador da paz na Palestina. Também foi morto em Teherã no dia 31 de julho. Nas últimas 48 horas, o secretário de Estado, aí, o Tony Blinken, fez uma rodada de ligações para os outros 6 países membros do G7, o grupo dos 7, os 7 países mais ricos do mundo, expressando aí uma totalmente hipócrita preocupação com a reação do Irã. Ao mesmo tempo, o chefe do Comando Central dos Estados Unidos, o general Michael Kurilla, voou no dia 3 de agosto para Israel para defender o que quer que Netanyahu faça. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, falou por telefone com o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, prometendo total apoio dos Estados Unidos com as suas ações bélicas no entorno de Israel. Austin anunciou em 2 de agosto o aumento bélico americano na região. Contra-torpedeiros USS Labon e USS Cole foram movidos para o Mar Vermelho, né? E Israel acaba de anunciar que assassinou também o ministro da Economia do Hamas em Gaza, o Abdul Fattah al-Zerieh. A última contagem é de 39.550 palestinos mortos em Gaza, sem contar os milhares e milhares de desaparecidos ou mortos por causas secundárias ou efeitos colaterais, né? Em Teherã, hoje, o secretário do Conselho de Segurança da Federação Russa, o Sergei Shoigu, estava presente para reuniões com a liderança iraniana. Então cresce
a colaboração e a parceria entre a Rússia com o Irã, né? A Rússia não vai ficar quieta com esta ação belicosa e imperialista dos Estados Unidos em relação ao Irã, usando o Israel como um porrete, né, para prejudicar os interesses do Irã. Da mesma forma que ele prejudicou os interesses do Brasil aí com a Lava Jato, ele tem meios mais contundentes e bélicos e militares para tentar impedir o Irã de ter seu próprio país, gozar de sua própria soberania, né? Ter sua própria nação, seu próprio povo, né? Os primeiros relatos são de que o presidente Massoud Pezeshkian, ele disse a Shoigu que Teherã expandirá as relações com a Rússia, é um parceiro estratégico. O Irã é um membro regional importante dos BRICS desde este ano, né? Junto com o Egito, os Emirados Árabes Unidos e a Etiópia. O Irã é membro da Organização de Cooperação de Xangai. Né? O Irã é o eixo geográfico do Corredor Internacional do Transporte Norte-Sul, INSTC, da Rússia até a Índia, até a África Oriental, com muitas nações ao longo do entorno. O Irã é um dos principais participantes aí do processo de Astana para trazer paz e prosperidade à Síria, ou seja, é um país-chave na organização do mundo muçulmano, árabe, e envolve também Cazaquistão, África Oriental, Índia, os BRICS, o Sul Global, né? Tudo isso está na mira do atual eixo Estados Unidos e Israel. Veja, os Estados Unidos está empenhado em impedir o desenvolvimento e a paz no mundo, né? E ameaça mesmo uma guerra total contra todo mundo, né? No outono de 2023, um jogo de simulação de guerra ocorreu em Washington, com membros da equipe do Congresso e de escritórios governamentais, cujo resultado final no jogo mostrou que Israel poderia usar suas armas nucleares contra o Irã e vencer. Naturalmente é um jogo produzido aí com a inteligência artificial. Eu não acredito que Israel possa vencer o Irã com armas nucleares. Acho que tudo isso daí é bravata, é simplesmente para aumentar o nível de tensão e levar Israel a cometer mais ações brutais, bestiais no Oriente Médio, com a finalidade de desestabilizar os governos dos países. Essa que é a intenção real, né? É desestabilizar povos e governos. Estamos em uma situação de alerta vermelho mundial, né? A outra parte do quadro é indicada no drama da Bolsa de Valores de ontem, né? Eu fiz inclusive um vídeo sobre aí a segunda-feira negra, né? Se fala em BlackRock, Blackstone, a segunda-feira negra, o Black Lives Matter, assim, eles adoram Black, né? Black is beautiful, né? E por aí vai, né? Bom, o índice Nikkei do Japão caiu mais ainda ontem, né? Caiu ainda mais ontem, né? Em Wall Street, o Dow Jones fechou em queda de mais de 1.030 pontos, né? O Nasdaq caiu 3%. As bolsas europeias tiveram aí algumas quedas significativas. Tem várias causas para isso, né? A principal causa disso aí é a instabilidade financeira ocidental. Veja, há uma desconexão entre o lado do dinheiro, né, e da especulação aí, com o lado econômico mesmo, com o lado da produção, o lado físico, né, o lado da verdadeira produção capitalista, né. Os Estados Unidos, a Alemanha e outras economias ocidentais estão quebrando do ponto de vista físico, do ponto de vista produtivo, do ponto de vista industrial, né. Não acompanha, a financiarização não acompanha a produção do Ocidente. Ele fica cada vez mais dependente da produção asiática. E ao mesmo tempo eles querem conter a produção asiática, né? Na verdade eles estão assim numa encruzilhada, né? Enquanto isso, as demandas de papel em dívidas e derivativos de todos os tipos estão fora de vista. Uma pesquisadora, Ellen Brown, relatou que a avaliação global de derivativos pode estar na faixa de 610 trilhões de dólares. Existe essa quantia? No BIS, que é o Banco Central aí dos bancos centrais, existe essa quantia, que pode chegar a 3,74 trilhões de dólares. Eu nunca tinha visto a possibilidade de existir esta quantia aí, né? Do mercado financeiro total do mundo, né? Controlado aí pelo Banco Central dos bancos centrais de todos, praticamente todos os países do mundo. Veja, nos Estados Unidos, nos primeiros 6 meses deste ano,
Veja só, pessoal, presta atenção nessa parte. Ó, 16 hospitais e clínicas de emergência fecharam. 320 hospitais e clínicas de emergência fecharam em áreas rurais ou estão em situação precária. Comunidades são atingidas pelas demissões em todos os setores, em todas as áreas. Uma onda de paralisações, inclusive, da capacidade do funcionamento de máquinas agrícolas, né, foi anunciada por causa dos cortes de empregos, né, para você poder manter essas máquinas em funcionamento, né. Há uma crise de renda agrícola nos Estados Unidos e também na Europa. Isso inclui marcas internacionais famosas, né, por exemplo, a marca John Deere, Massey Ferguson, a Fendt, a Agco, a Kinsey. A demanda por novos equipamentos agrícolas caiu 15% no último ano. A renda agrícola dos Estados Unidos e da Europa caiu mais de 40%. Veja, compara com o Brasil, que nós temos tido contínuo crescimento do agronegócio, né? Essas ameaças aí, no caso a ameaça de uma crise alimentar, colapso econômico, guerra infinita, né? Se alimentam mutuamente. Veja, esse complexo político aí que envolve Londres, Wall Street, Washington e Bruxelas é o mesmo que o complexo militar aí da OTAN, né? E o complexo econômico financeiro, digamos, o complexo militar financeiro industrial do Ocidente. Essa realidade aí, ela já aponta para uma crise, né? Significa que não vai resolver essa questão aumentando o problema, né? Se você encarar aí o quadro geral da crise, ela é uma crise assim crescente e que não tem nenhuma intenção de frear. Pelo contrário, ela está desinvestada, né? Então nós tivemos aí a segunda-feira negra, né? Queda de mercados, etc. Mas será que isso prejudicou o Fed, o banco imobiliário aí do dólar? Foi dito que se o Fed se mantivesse com juros altos demais, isso criaria problemas para a economia. E se ele cortasse os juros demais, teria inflação, né? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, né? Existe uma ótica aí do Brian Johnson, que é autor de uma teoria aí chamada teoria do milkshake do dólar, né? Ele diz que o Jerome Powell, o poderoso presidente do Fed, está por trás da crise. E a crise trouxe aquilo que o Fed queria. O Fed queria feder, né? Quer dizer, ele queria era promover a crise, fazer um corte de juros através de uma queda das bolsas. Quer dizer, então ele aproveitou a queda das bolsas para fazer um corte de juros, né? Ele queria fazer a inflação cair sem causar desemprego, né? Sem fazer o PIB cair, né? Para não causar instabilidade social. Então o mercado leva um choque e daí o Fed faz a sua política econômica sem grandes críticas, sem grandes riscos para si mesmo. Será que ele consegue fazer isso? A curva de juros despenca. As instituições tentam se preservar, os bancos se preparam para o impacto, ninguém quer se dar mal, ninguém. E daí o Fed age para manter a liquidez e as pessoas possam seguir consumindo, recebendo suas pensões, né, fazendo suas break dances, curtindo seu rap, né, trocando seus carros, fazendo seus empréstimos, passeando no México, né, indo até o Caribe. A economia não faz o que o Fed faz. O Fed faz o que pode fazer para preservar o valor do dólar e evitar uma recessão, é o que se diz, né? O Fed tinha juros muito altos, então ele vai dizer que vai baixar os juros sem causar uma perda no poder aquisitivo. Bom, vamos ver, né? Parece o aprendiz de feiticeiro, né? Vamos ver. O Fed precisa fazer grandes cortes quando há grandes crises, né? Mas tem um álibi agora para manter a ilusão de que ele está por cima da carne seca, né? Como ele sempre teve o controle da economia, do dólar, né, ele parte do princípio de que ele vai continuar tendo, né? Vamos ver, é o que eu falei sobre a bola de neve, né? Quer dizer, não tem freio, o negócio vai desembestando, né? Bom, e aí terminando, veja só, mais uma situação de alerta vermelho, né? Ou obtemos um novo paradigma, um novo modelo, ou vamos dar uma corrida aí diretamente para o precipício, né? Precisamos mobilizar a oposição, diz aí a Zep LaRouche, né? Tornar visível uma oposição a esse estado desembestado de coisas, né? Vamos apoiar aí a formação emergencial de um Conselho Mundial da Razão. Tá aí então o convite para a reunião de número 62, né?
62ª reunião da Coalizão Internacional pela Paz, que é intitulada Chamada Final antes da Terceira Guerra Mundial. Poxa, então é chamada final antes da Terceira Guerra Mundial. Então já está anunciando a Terceira Guerra Mundial. Os primeiros passos para o novo paradigma da paz. Bom, e lá no Irã, pessoal, para terminar aqui, última parte do vídeo. Enquanto os sionistas provocam uma resposta do Irã, diante aí do assassínio de líderes, né, do Irã, do Hamas, do Hezbollah, na capital do Irã, em Teherã, inclusive, no dia da posse do novo presidente, é essencial ter em mente que este não é um problema que vai se resolver sozinho, né? Que os adultos entrarão na sala e vão consertar o problema dos moleques loucos, né? Aqueles que elegem assumir a responsabilidade pelo curso da civilização precisam intensificar suas atividades muito rápida, hein? Muito rapidamente, para trazer à existência esse novo paradigma, esse novo modelo, né? Por quê? Porque hoje a gente sofre a ameaça de uma eclosão de uma guerra regional em várias frentes aí, do Irã, do Líbano, da Síria, do Iêmen, né? Algo está podre no reino da Dinamarca, observa o soldado Marcellus em Hamlet, de William Shakespeare. Essa podridão emana não apenas de um indivíduo corrupto ou do Hamlet, avesso à ação, mas da sociedade como um todo. Ninguém está efetivamente mapeando o curso futuro da nação, levando a resultados desastrosos para a nação como um todo, que se desdobram na conclusão da peça fatal, né? Que pode se substituir a nação aí, né, a Dinamarca, pelos Estados Unidos da América. Algo está além de podre, né, no mundo aí, no mundo atlantista, no mundo transatlântico hoje, né? Políticas econômicas que são piores até do que meramente incompetentes. Iniciativas culturais que impedem, em vez de aproveitar o potencial criativo do ser humano. Uma ciência que está corrompida aí para fins políticos indignos da natureza e da condição humana. Objetivos militares que podem significar o fim da civilização ocidental, né? Veja, sobre o assunto da podridão. Tanques britânicos assumiram a liderança na promoção de uma ação militar rápida e preventiva contra o Irã. A redução das tensões só encorajaria o Irã. Quer dizer, se eles não fizerem nada, o Irã vai dominar o mundo, na cabeça deles, né? O argumento continua, e portanto os Estados Unidos e Israel precisam estar dispostos a mirar instalações nucleares, fábricas de drones e bases em solo iraniano. Israel deve expandir sua projeção de poder com o objetivo de desestabilizar o regime iraniano. Aonde isso vai levar? Uma parte da resposta está no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E fazem anúncios aí sobre o envio de tropas e material para a região, né? E o secretário de Defesa dirige vários movimentos futuros de postura de força para reforçar a proteção da força para as forças dos Estados Unidos na região, para fornecer suporte elevado à defesa de Israel e para garantir que os Estados Unidos estejam preparados para responder a esta crise em evolução, diz aí o Pentágono, né? E agora nós temos também caças F-16 voando sobre a Ucrânia. Ontem teve vários vídeos sobre esta questão, sobre este assunto, inclusive eu vi um vídeo o Zelensky reclamando aí desses caças, né? Quer dizer, ele recebe os caças, mas ele já está reclamando, né? Já está vendo que não é bem, que será que vai dar certo, né? Então no Líbano se espera aí que Israel ataque novamente. A embaixada dos Estados Unidos pediu aos americanos que reservem qualquer passagem disponível para deixar o Líbano. O presidente Lula aqui também pediu para os brasileiros deixarem o Líbano, e a coisa vai crescendo e vai aumentando, né? Será que algumas partículas do bem aí nessa coalizão internacional pela paz vai ser suficiente para transformar, para criar um novo modelo, um novo paradigma, né? Bom, agora até o dia 9 de agosto será o dia da Coalizão Internacional pela Paz, né? Tem líderes de todo mundo aí que estão participando aí para agir em prol da paz e do desenvolvimento e do crescimento. Não podemos perder as esperanças, não é mesmo? Bom, então hoje foi um vídeo mais ou menos denso. A parte inicial do vídeo falei sobre a Lava Jato e o verdadeiro papel do lawfare Lava Jato para brecar e impedir e destruir o projeto do ProSub, do submarino nuclear brasileiro, um negócio que estava sendo costurado, inclusive com o apoio da França, e o Departamento de Justiça, o FBI, principalmente coordenado pela CIA, né, que é a inteligência dos Estados Unidos,
entrou com os dois pés, usou lá um grupinho de procuradores lá de Curitiba para melar e prejudicar o Brasil e as empresas brasileiras, e mostrou que a soberania do Brasil ainda é apenas uma promessa. O Brasil ainda dorme em berço esplêndido, né? E vamos que vamos, pessoal. Então aí mais um vídeo para o nosso canal Luz no Fim do Túnel. Eu agradeço a atenção de todos. Então, se quiserem ajudar o canal, tem meios aí do próprio YouTube. Verifique se você está inscrito no canal, pode se tornar membro do canal, ajudar o canal fazendo um Pix aí na descrição do vídeo. Os assuntos do vídeo estão sempre na descrição do vídeo. Então aqui nossa mídia alternativa, mídia independente, livre expressão e livre comunicação. Canal Luz do Fim do Túnel, diariamente, vídeos aí de 25 minutos, 30 minutos. Continuo prometendo aí a nossa live com o convidado, que já está previsto aí nos próximos dias. Pessoal, muito obrigado aí por sua atenção. Fique firme, faça seus comentários excelentes. Vamos em frente. Até a próxima e fiquem com Deus.